Muito boa tarde, bem-vindos ao Jornal da UMA. A identificação dos 6 corpos já recuperados nos terrenos da fábrica de pirotecnia começou esta manhã no Instituto de Medicina Legal do Porto. Em Avões sucedem-se as explosões controladas e as buscas pelos 2 corpos desaparecidos. A intensidade da explosão justifica os pelo menos 800 metros de perímetro de segurança definido pelas autoridades. O que resta do material da fábrica de pirotecnia de Avões tem de ser totalmente detonado para garantir a segurança dos homens que estão no terreno. As explosões têm sido cada vez mais fortes. Porquê? Tem a ver com a inativação de explosivos, são questões muito técnicas, avaliadas por estas equipas, que face à situação do que vão encontrando, adequam a técnica a aplicar. Ao segundo dia de buscas a trabalhar estão elementos da Polícia Judiciária, da GNR e da Medicina Legal para as buscas e recolha do que classificam ser vestígios biológicos dos 2 corpos que continuam desaparecidos. 50 operacionais no terreno, com 7 entidades e 18 veículos. É um número adequado à situação porque temos que progredir de forma lenta. A preocupação é a segurança dos operacionais e o tipo de trabalho que está a ser desenvolvido no terreno neste momento é um trabalho minucioso no âmbito da ciência forense e são os adequados. As explosões controladas e as buscas arrancaram às 8h30 da manhã, ao mesmo tempo que no Instituto de Medicina Legal do Porto os 6 corpos já recuperados começaram a ser identificados. Procedimentos minuciosos, tanto no laboratório forense como no terreno da fábrica, agora destruída, que vão prolongar-se nos próximos dias. A região de Lamego está de luto. A autarquia decretou, entretanto, 3 dias de luto municipal. Em direto de Avões, em Lamego, Miguel Cabral, boa tarde. O terreno é muito amplo e este é um trabalho, como tem sido dito, de minúcia, que ainda comporta alguns riscos. Boa tarde. É essa a realidade que existe aqui no concelho de Lamego. Trabalho demorado, minucioso e feito com todo o cuidado relativamente àquilo que são as grandes expectativas dos operacionais. Estamos a falar de 6 vítimas mortais confirmadas e 2 pessoas desaparecidas. Essa é a grande preocupação por parte das forças de segurança e demais entidades envolvidas nestas operações. Tudo decorre de uma forma minuciosa. Aliás, têm sido várias as explosões durante a manhã, pelo menos 3, com alguma dimensão. Isto para que os operacionais possam ter segurança nos trabalhos que estão a ser desenvolvidos numa vasta área. Estamos a falar de 800 metros de diâmetro. O perímetro é então bastante alargado, isto porque o último corpo encontrado estava precisamente a 200 metros do local onde ocorreu a explosão na passada terça-feira. Neste momento, elementos, a equipa sinotécnica da GNR, Polícia Judiciária, fazem uma série de buscas. Há essa procura por vestígios biológicos, há já esse novo avanço em termos de buscas aqui no concelho de Lamego. Há então para já essa informação dada pelo comandante operacional do distrito de Viseu. Os trabalhos estão a ser feitos de uma forma ponderada, muito cuidada, isto porque os operacionais andam a pé, batem precisamente toda esta zona para que possam ter pistas relativamente às 2 pessoas desaparecidas, e isso vai continuar nas próximas horas, talvez dias. Ainda não há previsões. A próxima informação será dada por volta das 15h30 e a preocupação fundamental é encontrar as 2 pessoas desaparecidas. Ontem foi então recuperado mais um corpo. O facto é que hoje isso não aconteceu e prova precisamente essa situação, ou seja, o trabalho é feito de uma forma muito lenta porque estamos a falar de material muito perigoso. A explosão foi violentíssima, sentiu-se a quilómetros do local onde nós estamos, em concelhos bem distantes, e prova precisamente aquilo que aconteceu aqui, uma tragédia sem paralelo no concelho de Lamego, onde pelo menos 6 pessoas perderam a vida.
vida e 2 continuam desaparecidas. Para além dessa busca incessante por parte das autoridades, há também todo o cuidado em acompanhar as famílias das vítimas. Ontem Marcelo Rebelo de Sousa esteve aqui, deu um abraço, confortou os familiares, mas isso está a ser feito por equipas de psicólogos durante as últimas horas e isso vai continuar a acontecer, tal como as buscas que aqui decorrem com todo cuidado para que finalmente possam então ser encontradas as 2 pessoas que estão desaparecidas. É esta a dificuldade que se apresenta no terreno. Mudamos o eixo da nossa atenção para a terra de Ferreiros de Avões, onde está a Maria Inês Pedroso e onde viviam 6 das 6 vítimas mortais, precisamente os membros da família que era proprietária desta fábrica. Maria Inês, são momentos de dor e também de espera para conseguir fechar ou começar uma fase do luto fundamental que é que se sucede aos funerais. Muito boa tarde. É mesmo isso e sobretudo isso. Esta espera por este trabalho de buscas demorado, também de que falava o Miguel Cabral, tem dificultado um pouco esta tarefa da freguesia de fazer o natural luto depois de tudo aquilo que aconteceu. Há esta preocupação pelos trabalhos que ainda não terminaram, há a preocupação da identificação dos corpos que já foram encontrados e há depois toda esta incógnita até quanto às cerimónias fúnebres, que ainda não têm naturalmente data marcada e, portanto, tudo isto tem dificultado o luto destes habitantes desta freguesia que já ontem nós cá estivemos, percebemos que o ambiente era de consternação, era de dor e era de muita tristeza e, de facto, hoje assim continua, com uma diferença de ontem para hoje. Noto que esta é uma freguesia mais vazia, é muito mais complicado falar com os habitantes, o ambiente é de facto muito pesado e é difícil fazer reportagem porque, como é natural e óbvio nestas situações, as pessoas preferem remeter-se ao silêncio, preferem ajudar no anonimato, vão falando connosco e mesmo parte das autoridades vão falando connosco, mas quando comunicam aos jornalistas preferem fazê-lo a uma só voz e junto à zona da fábrica. Por aqui vamos conseguindo falar com as pessoas, mas é mais difícil. Temos connosco a Esperança Mendonça, que foi educadora, que foi auxiliar na escola onde andaram todas as crianças que agora ficam em perda com esta tragédia. Esperança, dizia-me também que estava precisamente no jardim de infância quando ouviu tudo isto na terça-feira. Sim, estava no jardim, era por volta das 5h30, mais ou menos, quando senti arrebentar 2 bombas. Eu não sabia, vim à porta e perguntei a um vizinho meu o que é que tinha sido, que ele também veio à varanda e disse, oh Manuel, o que é que foi isto? O que é que foi? Ele, não sei, ficamos ali assim, depois eu venho da porta, dentro da sala, venho cá fora ao recreio e olho para o lado das oficinas. Lembrei-me só disso. Que foi na oficina, foi lá nos fogueteiros. Lembrei-me logo quando alguma coisa. Depois ouvi isso, aquele fumo, que veio com muito fumo. E depois ouvi outro arrebentamento, mas eu já não ouvi, só foi o terceiro, não ouvi mais nenhum. Esperança, dizia-me só há pouco, e para terminar, que mesmo para estas crianças, todas as atenções são agora viradas para eles. Sim, acho que tem que ser para aqueles meninos, porque eu já fui lá anteontem. Ontem não foi possível, porque o meu marido também se sentiu mal e tive que o socorrer. E eu hoje queria ir lá, porque os meninos andaram sempre comigo. E lembro-me muito deles e daquela família. As mães, aquela Dona Celeste, toda. Pronto, a Dona Vera e desculpa, eu nem me lembro do nome já. Não, mas nós compreendemos, são momentos complicados e agradeço também. Para mim é uma família. Obrigada. Esperança Mendonça, então, que era próxima da família e também das crianças, são naturalmente momentos difíceis e é de facto muito complicado falar com os habitantes, até porque as pessoas se conheciam. Estamos a falar de uma freguesia de cerca de 500 habitantes, as pessoas eram muito próximas e, portanto, estão a viver de forma muito pesada e muito difícil tudo isto que está a acontecer. Sabemos, sim, por parte das autoridades, que está a ser prestado todo o apoio psicológico através de psicólogos do INEM, também da Câmara Municipal de Lamego. Estão a ser, então, prestados todos os auxílios aos familiares das vítimas desta tragédia de Avões.
E são, de facto, momentos de recolhimento e de dor nesta terra tão afetada pela tragédia. Moradores de Carnide arrancaram os parquímetros de Emel que foram colocados na zona histórica do bairro. Conheça as razões para o protesto. Uma embarcação de recreio virou-se ao largo da praia de Cabedelo, em Viana do Castelo. Os 3 tripulantes socorridos pela Polícia Marítima de Viana do Castelo tiveram ferimentos ligeiros. O acidente foi ontem à noite. Esta manhã a embarcação foi removida do mar. A Lisete Reis está em direto de Viana do Castelo. Lisete, muito boa tarde. Foi difícil retirar a embarcação esta manhã? Muito boa tarde. De facto, a embarcação saiu daqui há cerca de 10 minutos. Foi removida então uma operação conjunta, a Polícia Marítima, também bombeiros locais que ajudaram a retirar a embarcação. Esta operação decorreu, digamos assim, em 2 fases. Uma primeira fase ainda ontem à noite para a retirar, para a aproximar da praia e agora já há cerca de 10 minutos, como eu disse, então daqui para, enfim, o sítio onde vai ser reparada. Ora, esta embarcação sofreu então um naufrágio ontem ao final da tarde, foi aqui junto à praia do Cabedelo, Viana do Castelo, ao que tudo indica, numa informação preliminar. Esta embarcação, uma lancha, enfim, de recreio, terá perdido um motor, portanto deixou de funcionar e os tripulantes não conseguiram depois ativar o segundo motor. Depois de uma situação destas, comandante Raul Risso, é muito difícil controlar uma embarcação. Sim, especialmente quando estão a aproximar de uma zona de arrebentação. Aí as condições a bordo tornam-se, digamos, insustentáveis e vão requerer naturalmente auxílio, que foi aquilo que a Autoridade Marítima Nacional prestou através do Comando Local da Polícia Marítima de Viana do Castelo e da Estação Salva-Vidas de Viana do Castelo, em articulação com todas as entidades com responsabilidade em matéria de proteção civil e de salvamento marítimo, o INEM, os bombeiros municipais de Viana do Castelo, e foi com todas essas entidades que a Autoridade Marítima Nacional depois articulou todo o processo de salvamento marítimo desta embarcação e dos seus 3 tripulantes. Muito obrigada, comandante. O comandante do Porto aqui de Viana do Castelo, de referir ainda que os 3 tripulantes da embarcação, 3 homens a rondar os 40 anos, foram assistidos no Hospital de Viana do Castelo. Um deles estava em estado de choque, os 3 estavam com sinais de hipotermia, mas todos eles já tiveram alta, 2 ainda ontem à noite e um deles hoje de manhã. Situação totalmente normalizada na praia do Cabedelo, já com a lancha de recreio retirada do mar. O Presidente da República voltou à rua e ao problema dos sem-abrigo e quer que o Governo mostre trabalho para resolver estas situações. O Tribunal da Relação do Porto confirmou a prisão efetiva de 5 anos a Armando Vara no âmbito do processo Face Oculta e a defesa já anunciou que vai recorrer para o Tribunal Constitucional. José Penedos, antigo presidente da REN, foi absolvido de 2 crimes, mas mantém a pena de prisão de 5 anos. Já o principal arguido, Manuel Godinho, foi absolvido de um crime de associação criminosa e a pena foi reduzida para 15 anos e 10 meses. Os recursos do processo Face Oculta darão entrada no Tribunal da Relação do Porto em junho de 2016. 10 meses depois, a segunda instância altera a configuração do acórdão proferido pelo Tribunal de Aveiro em setembro de 2014. A Relação do Porto absolveu Manuel Godinho do crime de associação criminosa, reduzindo a pena de 17 anos e 6 meses para 15 anos e 10 meses de prisão. Quanto ao ex-presidente das redes energéticas nacionais, José Penedos, tinha sido condenado a 5 anos de prisão efetiva por crimes de corrupção passiva, ativa e participação económica em negócio. Agora acabou absolvido de 2 crimes, mas a Relação do Porto manteve a mesma moldura penal. Quanto a Armando Vara, a segunda instância negou o recurso do ex-dirigente do PS, que mantém a pena de 5 anos de prisão efetiva. Se recorremos é porque acreditamos
E depois, Mas acreditava na total absolvição aqui na relação do Porto? Tenho muita dificuldade, continuo a ter muita dificuldade em compreender esta decisão. Eu não compreendo como é que é possível chegar a este resultado. Eu não compreendo como é que se aplica, ou se aplicando o direito, se obtém esta decisão. E, portanto, tenho muita dificuldade em compreender isso. Esgotada a hipótese na segunda instância, Armando Vara só pode voltar a recorrer fundamentada em matéria de direito e não de facto. Mas o advogado de defesa do ex-ministro admite avançar já com o recurso para o Tribunal Constitucional. Não obstante não conhecer ainda a fundamentação do acórdão, tenho muita dificuldade em aceitar que a ter-se mantido a decisão não se tenham aplicado de forma ou com uma interpretação inconstitucional ou normas feridas de inconstitucionalidade e por isso naturalmente essas questões serão suscitadas junto do Tribunal Constitucional. Dos restantes 33 arguidos que apresentaram recurso na relação do Porto, alguns conseguiram transitar de pena suspensa para absolvição. Recorde-se que o processo face oculta começou a ser julgado há 5 anos. A primeira instância condenou 36 arguidos, 11 deles foram condenados a penas de prisão efetiva. A Associação de Defesa do Consumidor tem recebido muitos telefonemas sobre produtos vendidos pelo Montepio. Os consumidores têm dúvidas sobre a segurança e rentabilidade de planos de poupança mutualistas em comparação com depósitos bancários. A DECO dá um conselho e diz que há produtos da Associação Mutualista Montepio a evitar. Fica afastado e não invista é o conselho da DECO Protesta em relação a um dos planos mutualistas da Associação Montepio Geral, o Capital Certo. As razões estão relacionadas com a segurança, rendimento, mas sobretudo liquidez. Todos os meses há um plano mutualista que tem uma série nova. E essa série tem penalizações muito elevadas. E se resgatar no primeiro ano, por exemplo, não tem qualquer rendimento. Se resgatar no segundo, tem uma perda, não sei, será de 70%, depois irá diminuir. De qualquer forma, é extremamente desvantajoso resgatar o produto antes do vencimento. Embora cada caso seja um caso, a Associação está preocupada com o facto de muitas pessoas nem terem consciência do que vão subscrever quando vão a um balcão do banco. Muitas pessoas que subscreveram produtos mutualistas a pensar que são depósitos, porque eles são vendidos no banco e são propostos aos clientes do Banco Montepio como alternativa a depósitos a prazo que neste momento rendem praticamente 0%. A DECO tem sido contatada por centenas de pessoas preocupadas com a segurança das suas poupanças e já houve mesmo quem optasse por transferir o dinheiro para depósitos a prazo, mesmo perdendo o rendimento. Porque, ao contrário dos depósitos, que estão garantidos até aos 100 mil euros, os planos mutualistas não têm a mesma garantia. A Associação defende mudanças, nomeadamente ao nível da publicidade e da rentabilidade prometida, já que existem regras apertadas para os depósitos, mas quase tudo é permitido a outros produtos. Nós já vimos campanhas de um plano mutualista a dizer que vai render 84%, o que era falso, porque depois desconstruímos o produto e afinal ele rendia 2,2% ao ano. O primeiro-ministro António Costa assegurou esta semana que está tranquilo em relação à atual situação do Montepio. Marcelo Rebelo de Sousa diz que a venda do novo banco foi mais um passo no caminho da estabilização do sistema financeiro. O presidente considera que o debate sobre a solução encontrada faz parte da luta partidária, sobretudo em ano eleitoral, mas frisa que ao chefe de Estado compete ajudar o país a resolver os problemas. Eu percebo que os partidos políticos se pronunciem sobre isso, faz parte da luta partidária e faz parte então da luta partidária num tempo eleitoral. É natural, tem as suas posições. O Presidente da República deve estar no plano de ajudar o país a resolver o problema. O que significa o quê? Que não abra um buraco enorme nas finanças públicas, que seja mais um passo na estabilização do sistema financeiro e que, dentro daquilo que eu já disse, que não há soluções boas, há só soluções menos más, que seja mais uma pedra num caminho que foi sendo feito ao longo de 2016, começo de 2017. O Presidente da República esteve ontem à noite a distribuir refeições a sem-abrigo e a pessoas carenciadas em Lisboa, defendendo que é seu dever manter os pés na terra.
Marcelo Rebelo de Sousa espera que o Governo apresente até ao final do mês de abril a Estratégia Nacional de Erradicação do Problema dos sem-abrigo. Vocês estão a gravar sem eu autorizar. Tem que pagar a multa. A surpresa da noite é Marcelo Rebelo de Sousa. Isto é só surpresa. E o pão, tirar aqui eu agora fiquei sem palavras, fogo. O senhor Presidente é que é o Presidente de todos os portugueses. Sinceramente. Baixa um esforço. Um abraço aqui, um beijo ali. Marcelo Rebelo de Sousa dedicou a noite de quarta-feira a distribuir refeições aos sem-abrigo e a pessoas que, apesar de terem um teto, é nas ruas que encontrou as refeições e alguma atenção. Exatamente. O senhor... Mas nunca estive na Zona Sul. Nunca tive. Aquilo não tem estrada. Nunca tive. Mas devagarinho, a gente vamos construindo aquilo. Isso é a minha teoria também em relação ao país. Devagarinho. Mas quer rapidez para tirar as pessoas da rua. Ao lado dos voluntários da Casa, Centro de Apoio aos Sem-Abrigo, o Presidente dá visibilidade a um problema que elegeu como uma prioridade. O Presidente não pode nunca deixar de ter os pés na terra. Foi posto em discussão no início de março um documento. As instituições mandaram sugestões, mandaram propostas. Eu tenho a certeza que o Governo vai olhar para essas propostas e vai incluí-las, aquelas que entender adequado incluir, no documento, porque era importante que este ano não fosse mais um ano de compasso de espera. O plano prevê acabar com esta situação até 2023, um problema que afeta pessoas de várias idades que chegam às ruas com diferentes histórias de vida. Encontrei 2 antigos alunos meus. Um foi meu aluno nos anos 80. Que chegou a acabar direito. Fez a vida. Bom, e depois um que foi meu aluno há 20 anos. Porque é impressionante. Vidas que para muitos complicaram com a recente crise financeira. 2 centenas de moradores de Carnide arrancaram 12 parquímetros da EML que tinham sido colocados sexta-feira passada na zona histórica do bairro. A ação popular aconteceu ontem à noite e a Câmara de Lisboa diz que vai voltar a instalar os equipamentos. São 12 os parquímetros arrancados desta zona histórica do bairro de Carnide. Os moradores estão contra o pagamento de parqueamento e há também um parecer negativo da Junta. A população, de certa forma, acaba por se manifestar contra a entrada da EML sem consulta prévia à população e sem o envolvimento da Junta de Freguesia. Uma ação popular em várias ruas e depois de uma reunião entre mais de 2 centenas de moradores. A população decidiu que, de facto, não fazia qualquer tipo de sentido permitir esta política de imposição dos parquímetros sem que de facto fossem cumpridas as promessas de construção do parque de estacionamento e de requalificação das ruas do Centro Histórico de Carnide. Os parquímetros foram colocados na sexta-feira passada. A Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa garante que a população e a Junta de Freguesia de Carnide estavam informadas e estranha a posição do Presidente da Junta de Freguesia, que em janeiro não se manifestou contra a entrada da EML. Fábio Sousa reage. Não só o Presidente da EML, Dr. Luís Natal Marques, mas também o Sr. Presidente da Câmara, Dr. Fernando Medina, a quem nós enviámos uma comunicação escrita em fevereiro a dar parecer negativo à entrada da EML neste território. A Câmara de Lisboa avança mesmo que vai reinstalar os parquímetros nos locais previstos. A Rita Rodrigues está em Carnide a ouvir as pessoas sobre este protesto. Rita, boa tarde. O que dizem os moradores sobre o que se passou? Olha, não pergunta nada sobre o que o Presidente perguntou. Boa tarde, Cristina. A maior parte das pessoas está solidária com esta ação popular que esta noite retirou os 12 parquímetros que tinham sido recentemente instalados pela EML, autorizada naturalmente pela Câmara Municipal de Lisboa. Aqui nesta zona central histórica de Carnide encontramos a Dona Palmira e também a Dona Natália. Muito boa tarde. Está solidária com este movimento, que também apoia esta ideia de que não deve haver parquímetros. Perfeitamente, eu estou solidária a tudo o que a Junta faça para bem da população
e eu, como sou da população, estou sempre de acordo. Vamos lá, não é de eu estar de acordo ou não acordo de porem aqui os parquímetros. Eu estou habituada a e-mail em qualquer sítio, não é? Devia ter sido realmente uma coisa organizada, uma coisa bem, como eu costumo dizer, ornamentada, porque não gostei. E por isso mesmo liguei-me e estou junta e vou até ao fim com a nossa junta de freguesia, de tudo realmente, todos os meios que eles puderem fazer. Contra esta iniciativa dos parquímetros. Esta iniciativa dos parquímetros aqui no nosso centro histórico, como veem, é uma coisa que não é muito grande, para ter aqui uns parquímetros e postos desta maneira é um bocado aflitivo. Deixa-me só aqui, muito rapidamente, Dona Natália, há pouco dizia-nos que isto é uma vontade popular, ou seja, faz parte do orçamento participativo, que as estradas fossem melhores, que era a contrapartida dos parquímetros. Sim, era criar um parque de estacionamento para 200 lugares. A princípio até se falava aqui da Quinta do Pinheiro, porque isto já vem há muitos anos. Só que esse parque não foi construído. Não foi feito. E as ruas também não foram melhoradas. Com certeza que não. Está buracos das ruas e vai prejudicar muito a Academia Sénia de Carnide e o que querem que o envelhecimento ativo seja bom, vamos perdermos muito. Ou seja, como não houve estas contrapartidas que tinham sido prometidas, as pessoas também entendem que não deve haver lugar a estes parquímetros. De referir apenas que o local onde os parquímetros tinham sido retirados durante esta madrugada, esses buracos já foram, entretanto, todos preenchidos pela Junta de Freguesia, que esta tarde, às 6 da tarde, vai até à Câmara Municipal entregar os parquímetros. E ficaram claras as razões que levaram as pessoas de Carnide a esta retirada de 12 parquímetros do centro histórico. A deputada socialista Helena Roseta quer criar escalões no imposto sobre as rendas, consoante o rendimento dos proprietários. A ideia é proteger os senhorios que têm rendas congeladas em relação àqueles que praticam rendas mais elevadas. Helena Roseta está consciente das limitações orçamentais, mas promete batalhar pela medida junto do PS e do Governo. A deputada socialista que tem o pelour da habitação defende que a taxa de imposto que é aplicada sobre as rendas não pode ser igual para todos os senhorios. Aquilo que eu gostaria de discutir é que na fiscalidade sobre o arrendamento haja escalões. Portanto, quem tem rendas baixas praticamente nem devia pagar impostos, porque as rendas, algumas delas nem dá para pagar os encargos dos imóveis, e nas rendas especulativas houvesse um escalão máximo, e quem tivesse rendas, aquilo que nós chamamos acessíveis, que em toda a Europa se fala em rendas acessíveis, que são rendas normais para uma classe média pagasse um escalão médio. Atualmente, quem aluga casas paga uma taxa liberatória de 28% sobre o valor do arrendamento. A ideia de Helena Roseta é criar escalões dentro desta taxa que protejam sobretudo os senhorios com rendas muito baixas ou congeladas há muitos anos. Eu não posso garantir as decisões que os órgãos do Partido Socialista, que o Governo, etc., vão tomar. Vai ser uma batalha dura, porque eu também tenho consciência que há restrições orçamentais e tenho um grande respeito por aquilo que este Governo tem feito em matéria de resultados orçamentais, que têm sido excelentes. Agora, temos que olhar para a sociedade no seu todo e temos que perceber que em Portugal temos um problema de habitação efetivo. A antiga vereadora da Câmara de Lisboa precisa do apoio do partido para elaborar uma proposta a ser discutida com o Governo. A intenção pode esbarrar logo no primeiro obstáculo, já que recentemente o PS chumbou a criação de um subsídio para apoiar os senhorios em dificuldades. A Associação Sindical dos Profissionais de Polícia quer que sejam os clubes de futebol e não o Estado a pagar o policiamento das claques nos dias dos jogos. No jogo muito sofrido até ao último instante, o Benfica conquistou um lugar na final da Taça de Portugal. Empatou a 3 golos com o Estoril e valeu a vitória na primeira mão por 2-1. Depois de várias investidas do Benfica, foi o Estoril a inaugurar o marcador na Luz. Bruno Gomes recebe a bola e atira para 1-0 do Estoril Praia. 2 minutos depois, a resposta encarnada, canto para o Benfica, saída em falso de Luís Ribeiro. A bola cai nos pés de Samaris e sobra para Carrilho, que não perdoa. Estava feito o empate na Luz. Sem baixar os braços, foram precisos apenas 9 segundos no início da segunda parte para o Estoril empatar a eliminatória. André Almeida faz mau passe, Bruno Gomes aproveita e assiste Carlinhos, que tinha entrado, e atira para o fundo das redes.
Mas os golos não se ficavam por aí. Aos 54 minutos, Zivkovic tem um momento de inspiração. O sérvio recebe e atira para golo, o primeiro no Benfica. Pouco depois, Rui Vitória faz entrar Jonas no jogo, o único ponta de lança de raiz no Benfica, que fez o melhor que sabe fazer logo na primeira oportunidade. Mas o Estoril tinha mais para dar. Aos 78 minutos, erro de Lisandro. Mateus Índio cruza ao segundo poste e Bruno Gomes só teve de encostar. Empate a 3 bolas no marcador, mas não era suficiente para os canarinos. Vitória do Benfica nesta meia-final da Taça de Portugal. Os encarnados seguem para o Jamor, onde vão defrontar o Vitória de Guimarães. Apesar de vários jogadores habituais lesionados, o técnico dos encarnados nega que tenha feito qualquer poupança na equipa para enfrentar o Estoril. Sobre o resultado, o treinador destacou a importância de estar no Jamor. Qualquer equipa gostava de estar era nesta final de Jamor, nesta ou qualquer uma. Nós queríamos ganhar, não conseguimos, mas estamos de facto nessa final, que era aquilo que queríamos e alcançamos esse objetivo. Nunca conseguimos ter toda a gente disponível para poder escolher quais são aqueles 11 que nós, na realidade, queremos pôr a jogar. Poupanças eu faço a zero na minha vida, não faço poupanças com os jogadores. E o que fizemos foi nitidamente ou claramente, tendo em conta os recursos que tínhamos, também potenciar um bocadinho aquilo que tínhamos. Houve uma série de mazelas do jogo anterior, havia aqui alguns condicionalismos que dificultaram esta constituição da equipa. O próprio Jonas, que acabou por jogar 20 minutos, não estava para estar hoje ainda disponível por limitações. Já está decidido, o Benfica e o Vitória de Guimarães encontram-se na final do Jamor no dia 28 de maio. Os encarnados apuraram-se, como vimos ontem à noite, apesar do empate com o Estoril. O Vitória de Guimarães garantiu a presença no Jamor na terça-feira, afastou os chaves da corrida, apesar da derrota na segunda mão. Depois do empate na Luz, uma coisa mudou para o Futebol Clube do Porto na luta pela conquista do campeonato. Nuno Espírito Santo sabe que os Dragões não dependem só de si para serem campeões, mas acredita convictamente que tal vai acontecer e deixa nas entrelinhas a ideia de que o Benfica ainda vai perder pontos. Temos que focar-nos mais em nós. Sabemos que isso implica não voltar e não permitir qualquer falha. Estou plenamente convicto que se nós fizermos o nosso trabalho e se garantirmos 100% das vitórias, conseguiremos o nosso objetivo. Portanto, focamos apenas e só em nós, no nosso calendário, e o nosso calendário diz-nos que o nosso próximo jogo é o mais importante e apenas esse é que nós concentramos e depositamos todas as nossas forças para conquistar os 3 pontos. Repito, temos que pensar e concentrar-nos apenas e só em nós, fazer o nosso trabalho jogo após jogo. Isso é que é importante para o Futebol Clube do Porto. A Associação Sindical dos Profissionais de Polícia quer que sejam os clubes de futebol a pagar o policiamento das claques nos dias dos jogos. Os polícias dizem que estão fartos de serem arrastados para uma espécie de cenário de guerra semanal que o sindicato considera que é promovido pelos próprios clubes. O sindicato que representa mais polícias decidiu escrever a carta ao Ministério da Administração Interna e aos grupos parlamentares dias depois dos incidentes junto ao Estádio da Luz durante o jogo Benfica-Porto. No comunicado, a Associação Sindical dos Profissionais de Polícia pede medidas urgentes para combater a violência no futebol e acusa os dirigentes e representantes dos clubes de promoverem uma espécie de guerra semanal para o qual os agentes são arrastados sem receberem mais nada por isso. Contactada pela TVI, a Liga de Clubes remeteu a resposta para os estatutos que dizem que os clubes pagam a segurança dentro dos estádios e que a zona envolvente já é uma questão de segurança pública. À TSF, o presidente do sindicato, Paulo Rodrigues, garantiu que se nada mudar até o início do próximo campeonato, os polícias prometem protestos contra a forma como é feita a segurança nos jogos, exigindo não apenas que os clubes paguem pelo trabalho, mas também que sejam travados de entrar nos estádios os adeptos que recorrentemente provocam confusão. Já é conhecido o veredito dos PSPs acusados de agressão a outros agentes durante um curso no ano de 2013.
O corpo de um cidadão ucraniano foi encontrado esta manhã em Lolé. O homem de 54 anos vivia dentro de um automóvel e, ao que a TVI apurou, o corpo foi encontrado com escoriações na cara que indiciam forte violência. Foi neste carro, estacionado num descampado junto ao Estádio Municipal de Lolé, que a vítima foi encontrada. O alerta, dado às 9 da manhã, partiu de outro sem-abrigo, que percebeu que o homem de 54 anos estava inconsciente. O óbito seria confirmado pouco depois pelas equipas de emergência. O homem de nacionalidade ucraniana apresentava escoriações na cara, sinais de violência que levaram a GNR a solicitar a intervenção da Polícia Judiciária. No local estiveram também elementos da investigação forense que recolheram vários vestígios. Quem reside na zona não se apercebeu de qualquer luta e explica que este local é frequentado há vários meses por sem-abrigo. Na volta de 2 meses, mais ou menos. E o que é que sabe dessas pessoas? Nada. Chegaram aí, nós vemos lá de cima do prédio que eles chegam aí, faziam fogo, comiam e estavam. Quantas pessoas é que costumava ver por aqui? No mínimo 2, 3, sempre ali. Havia também alguns desacatos entre eles? Não, que eu tivesse conhecimento, não. Lá de cima não consegue ver isso, né? Chegava a casa eu do trabalho e vi que eles estavam ali a fazer o fogo para a comida e essas coisas assim. Nada mais que isso. Mas já estão aqui há uns 2 meses, estão. Isto são sem-abrigos, pessoas que não têm onde comer nem beber, pois claro que vão-se agarrar alguma coisa, o álcool, por exemplo, né? Para passar a noite. Durante 4 horas foram realizadas as perícias no local. O corpo acabou por ser transportado pela Cruz Vermelha para o Gabinete Médico-Legal de Faro. O caso está agora entregue à Polícia Judiciária. Marisa Rodrigues, boa tarde. Conseguiste apurar mais informações sobre este caso? Boa tarde. Pelo que conseguimos perceber, as perícias da Polícia Judiciária não foi possível concluir com estas primeiras perícias que foram feitas aqui no local qual a causa da morte, que só poderá ser esclarecida com a autópsia. A Polícia Judiciária esteve aqui neste local, muito focada nesta viatura, neste carro vermelho que estamos a ver agora, porque era a viatura utilizada pela vítima para pernoitar. A vítima foi encontrada fora do carro, foi depois colocada aqui uma tenda pela Polícia Judiciária para serem feitas as peritagens ao corpo. Ainda assim não foram suficientes para estabelecer para já a causa da morte, pelo que só a autópsia é que poderá então dizer o que é que, ajudar a Polícia Judiciária a perceber o que é que aconteceu aqui. Este alerta foi dado por um sem-abrigo. A indicação que temos é que neste momento estavam aqui neste local a pernoitar 3 pessoas, portanto a vítima no carro vermelho, que já vimos, e outro homem, também de nacionalidade ucraniana, numa outra viatura. E havia um terceiro homem que estava aqui há algum tempo, há poucas semanas, também a pernoitar. E foi este homem que deu o alerta esta manhã, porque se apercebeu que a vítima estava caída no chão, junto à viatura, com sangue, com escoriações, e estava inconsciente. Foi chamado o INEM, que esteve aqui no local, e foi confirmado ainda aqui o óbito. O corpo foi então transportado depois das perícias feitas pela Polícia Judiciária, e foram também levados por inspectores da PJ os outros 2 homens que se encontravam aqui no local. Eles foram levados para as instalações da Diretoria do Sul da PJ, em Faro, para serem ouvidos. A PJ tem algumas dúvidas sobre o que aconteceu aqui, não sabe exatamente quando é que o corpo estava aqui, portanto já estaria desde ontem à noite, ou se seria uma morte mais recente, pelo que precisa de ouvir estas pessoas que conheciam este homem para tentar perceber mais pormenores relativamente a todas estas questões que permanecem sem resposta, tendo em conta que a situação tem poucas horas de ter acontecido e, portanto, a investigação está numa fase muito preliminar e todos os cenários estão em aberto. Como sempre, Marisa Rodrigues, com toda a informação disponível sobre este caso do ucraniano que foi encontrado morto esta manhã em Lolé. Uma assistente social e o companheiro foram condenados pelo Tribunal de Évora pelo crime de violência doméstica contra os filhos da mulher, que eram fruto de uma outra relação. A assistente social, que chegou a pertencer à Comissão de Proteção de Crianças, ficou em liberdade com pena suspensa, mas o companheiro foi condenado a mais de 8 anos de cadeia.
Ficou em liberdade, mas foi condenada a 2 anos e 6 meses, com pena suspensa. A assistente social, que chegou a fazer parte da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Évora. O tribunal provou que a mulher praticou o crime de violência doméstica contra os próprios filhos. A acusação, o seu antigo marido e pai das crianças, vai recorrer. Não é um ponto final neste processo, é um passo decisivo, no fundo, para a tormenta que abalou o meu cliente e os filhos, mas ainda é prematuro. Aquilo que se calhar posso dizer é que continuamos confiantes. O padrasto das crianças, companheiro da mulher, foi igualmente condenado, mas a prisão efetiva de 8 anos e 6 meses. Segundo ficou provado, o arguido controlava e manipulava a mulher, também ela vítima de violência física e psicológica por parte do companheiro. Os factos remontam a 2015, quando as crianças eram vítimas de palmadas, puxões de orelhas e insultos. Foram absolvidos hoje no Tribunal de Sintra os 3 elementos da PSP acusados de agressões a 2 polícias durante um curso realizado em 2013. O Tribunal considerou que havia insuficiência de provas para sustentar a tese da acusação. Na dúvida, a decisão é a favor do réu e, neste caso, a favor dos 3 formadores do curso de técnicas de intervenção policial acusados por 2 formandos dos crimes de ofensas à integridade física. Uma queixa que, para a defesa, teve origem na expulsão do curso de um elemento da equipa. Parece-me a mim que esse poderá ter sido um elemento fundamental para perceber não só aquilo que aconteceu, que o tribunal acabou por, como aqui disse muito bem, considerar que não existem certezas quanto a isso e por isso é que aplica o princípio de indúbio para o réu, mas parece-me que esse terá sido o principal motivo para este processo ter existido, a expulsão. Uma vingança? Eu acho que sim, é a minha convicção pessoal. Absolvidos na decisão judicial, mas já condenados num processo disciplinar que determinou a suspensão de funções dos formadores, uma decisão que para a defesa pode agora ser revertida. Até porque nesse processo de administração interna não existiram tantas provas como existiram neste processo civil e agora acredito que com estas novas provas que surgiram daqui, provavelmente a decisão pode ser diferente. Tendo os arguidos, apesar de ainda não ter transitado essa decisão em julgado, e tem isso que se ter em conta, já sido condenados pelos mesmos factos em processo disciplinar e lá foram dados como provados estes mesmos factos aqui em causa que agora não foram dados como provados. Portanto, só pode haver uma verdade, não pode haver duas, vamos recorrer. O Tribunal de Sintra considerou não terem sido provadas as acusações em julgamento. O caso, segundo o advogado dos ofendidos, vai subir à relação. 3 homens foram detidos esta madrugada em Almeirim por vários assaltos a máquinas de tabaco, além de dezenas de maços de cigarros. A GNR de Santarém apreendeu dinheiro, telemóveis e uma arma branca. Estão 250 maços de tabaco nesta mesa, entre dinheiro e outros materiais roubados. Foram apreendidos pelo Comando Territorial da GNR de Santarém. Portanto, a operação resultou do destacamento territorial de Santarém, em que foram apreendidos 250 maços de tabaco, para além disso, quantia monetária 175 euros e todo também material que ligam à prática do furto, deste tipo de furto. Esta operação culminou na detenção de 3 homens entre os 20 e os 30 anos, já referenciados pelas autoridades por serem reincidentes em vários crimes, como tráfico de estupefacientes e diversos furtos. Os indivíduos ainda tentaram uma fuga de automóvel, mas foram interceptados em Almeirim. Sim, é correto. Portanto, foram efetuadas várias vigilâncias, várias diligências de investigação, que culminou nesta interseção desta viatura suspeita, esta madrugada, no qual tinha estes 3 indivíduos dentro dessa mesma viatura. Depois de efetuada uma busca a essa viatura, culminou com a detenção destes 3 indivíduos. O material apreendido será devolvido ao proprietário, o dono de um estabelecimento comercial. Os 3 suspeitos serão presentes a juiz esta quinta-feira, no Tribunal de Almeirim. Na segunda parte, retomamos o acompanhamento das buscas que estão em curso por causa dos 2 desaparecidos das explosões em Avões. Até já.
Bem-vindos à segunda parte do Jornal da UMA. Começou esta manhã no Instituto de Medicina Legal do Porto a identificação dos 6 corpos já recuperados nos terrenos da fábrica de pirotecnia. Em Avões há ainda explosões controladas e decorrem as buscas pelos 2 corpos desaparecidos. As explosões são cada vez mais intensas, justificadas pelas autoridades com a necessidade de garantir a segurança dos 50 operacionais que estão no terreno. O perímetro de segurança mantém-se, por isso, entre os 800 metros a 1 quilómetro. Tanto no laboratório forense no Porto como no terreno da fábrica agora destruída, em Avões, os trabalhos são minuciosos e podem prolongar-se nos próximos dias. Miguel, retomo o teu contacto novamente. Há muita gente, 50 operacionais envolvidos nas buscas. Este dispositivo vai manter-se? Boa tarde, uma vez mais. Para já, sim, são essas informações disponíveis, mais de 50 operacionais no terreno, até porque é um trabalho minucioso. A verdade é que há, de facto, muito por fazer. É um trabalho minucioso porque envolve material muito delicado, material pirotécnico. A explosão foi violentíssima, sentiu-se a alguns quilómetros da localidade onde nós nos encontramos. Hoje foram feitas 3 explosões controladas, de forma a eliminar material que estava aqui, era perigoso para os operacionais que estão no terreno, e continuam na busca de 2 pessoas desaparecidas. Há 6 mortes confirmadas, mas ainda muito trabalho pela frente, de forma a poder encontrar então as 2 pessoas desaparecidas. Isto porque no local estavam 8 pessoas a trabalhar nesta fábrica de pirotecnia e nas últimas horas isso tem sido feito. Hoje também há também já no terreno operacionais que tentam recolher vestígios biológicos de forma a conseguirem ter novidades nas próximas horas. Foi feito um briefing durante a manhã e pouco foi adiantado, até porque estes trabalhos são muito cautelosos, demorados, e a verdade é que estamos em terrenos perigosos e por isso mesmo as autoridades não arriscam e avançam com muita cautela. O próximo briefing à comunicação social será por volta das 15h30 e aí sim poderemos ter novidades. Para já tudo na mesma, 6 mortes confirmadas, 2 pessoas desaparecidas. Os trabalhos continuam aqui no Concelho de Lamego. E aguardaremos, Miguel, que estes trabalhos decorram da forma mais rápida possível. Já foi restabelecida a circulação nas 2 vias da linha ferroviária do Norte no troço Pampilhosa-Coimbra B. A circulação de comboios ainda se faz com uma limitação de velocidade a 60 km por hora. Este condicionamento vai vigorar pelo menos até que sejam concluídos os trabalhos definitivos de reparação. Desde sábado que uma centena de técnicos da Infraestruturas de Portugal trabalham sem descanso para o restabelecimento das normais condições de circulação depois do descarrilamento de um comboio de mercadorias no fim de semana. Uma centena de animais morreu na sequência do despiste e capotamento de um caminhão. O pesado transportava 600 porcos e teve o acidente na A13. Dentro deste caminhão seguiam 600 porcos, quando na saída da A13 para Santo Estevão, o pesado despistou-se e tombou para a berma. 100 animais morreram. O motorista ficou com ferimentos ligeiros. Foi transportado para o hospital de Vila Franca de Xira. Trata-se de um acidente, de um despiste de um pesado de mercadorias que transportava animais vivos, nomeadamente animais suínos, em que na saída da A13, quando apanhava a saída para o Nó de Santo Estevão, ao efetuar uma curva à esquerda, entrou em despiste para fora da faixa da rodagem e ficando lateralmente capotado fora da faixa de rodagem. Centenas de animais ficaram à solta. Foram todos recolhidos pelas autoridades. Os que ficaram feridos vão ser tratados na exploração, para onde seguiam. Os animais que morreram foram transportados por uma empresa credenciada, ITS. Os animais que sobreviveram foram transportados pela própria empresa através de outro veículo. O acidente ocorreu ao 12h15. Ainda não são conhecidas as causas, mas tudo aponta que o pesado vinha em velocidade excessiva e acabou por se despistar na curva. O trânsito esteve cortado na saída para Santo Estevão, enquanto decorriam as operações de reboque. Foi reaberto logo depois.
A Autoridade Marítima alerta para o perigo das praias sem vigilância e pede à população cuidados redobrados numa altura em que a época balnear ainda não começou. Apesar do bom tempo previsto para estas férias escolares da Páscoa, a Autoridade Marítima lembra que as praias estão sem vigilância e sinalização. É preciso evitar comportamentos de risco junto à linha de água e mais rigor no cumprimento das medidas de prevenção e segurança, sobretudo na vigilância permanente das crianças. A Autoridade Marítima deixa 2 conselhos: não virar as costas ao mar, nem caminhar na areia molhada, um sinal de que pode haver o risco de arrastamento por um eventual golpe de mar mais severo. O Jardim Botânico Tropical em Belém tem sido alvo de várias críticas por falta de manutenção. Tem espécies vegetais de todo o mundo e um conjunto de edifícios que ajudam a contar a história de Portugal. É um jardim com mais de 100 anos e que ajuda a contar a história portuguesa. Criado em 1906, paredes meias com o Mosteiro dos Jerónimos e o Palácio de Belém, o Jardim Botânico Tropical tem sido notícia pela falta de manutenção. O jardim tem uma série de maleitas que já têm muito tempo e só desde que ele passou para a universidade é que essas coisas vieram ao de cima, o que é um pouco estranho e é um pouco irritante, isso por um lado. Por outro lado, eu acho que há algumas oportunidades nesta campanha, porque em termos até de captação de apoios. São mais de 100 anos de história, cerca de 7 hectares e apenas 3 jardineiros. As coisas que falta é nós termos mais pessoal. A decisão já foi tomada pela Universidade, contratação de mais jardineiros, mas no Estado as coisas são sempre um pouco lentas, porque há uma série de regras a cumprir e há prazos. Também temos um concurso à prestação de serviços extra de jardinagem. Quantas pessoas eram necessárias para manter este jardim impecável o ano inteiro? Eu não consigo fazer a conta dessa forma. Nós, neste momento, vamos abrir mais 3 lugares. Sob gestão da Universidade de Lisboa, há cerca de 2 anos, o Jardim Tropical tem cerca de 600 espécies vegetais de todo o mundo. Em 1940 acolheu parte da exposição do mundo português, organizada pelo Estado Novo, e por aqui pode ver-se uma mostra do Portugal de aquém e de além-mar. Recebe uma média de 100.000 visitas todos os anos. A partir do próximo mês, o Palácio da Calheta irá estar aberto ao público, com várias exposições. As dormidas no Alentejo subiram mais de 12% em janeiro deste ano em relação a janeiro de 2016. Apesar de haver muitos turistas portugueses, o grande número deve-se, sobretudo, a pessoas que vêm do estrangeiro. Em janeiro deste ano, houve um aumento de dormidas na região Alentejo em mais de 12% relativamente a janeiro do último ano. Os dados são do Instituto Nacional de Estatística. Os números são globalmente muitíssimo positivos para a região, porque todos os outros indicadores ao nível da análise turística subiram. Os proveitos, não foi só as dormidas, subiram os proveitos, subiram as taxas de ocupação média, subiu o rendimento por quarto disponível. A taxa de ocupação na Páscoa, como habitualmente, vai rondar os 100%. Eu penso que 100%. Este é um hotel que está vocacionado para famílias e, como está lá muita procura. As razões para tanta procura são fáceis de explicar. Turismo cultural e paisagístico, mas turismo de natureza, turismo náutico, turismo equestre, enfim, eu diria que o Alentejo é um arco-íris da oferta. Temos de monumentos, temos o Alqueva com várias atividades de turismo de natureza e procuram também descansar nas facilidades que os hotéis lhes oferecem, o spa, a piscina exterior, os restaurantes, os bares, etc., que temos para oferecer. Começamos por Évora e viemos conhecer um bocadinho esta parte do nosso país, que é magnífica. O que é que estão a achar? Muito bonita, com muita cultura. Nunca pensei que houvesse tanta cultura nesta região e pronto, e estou a gostar muito. O turista português continua a ser o principal cliente, mas a procura de estrangeiros tem vindo a aumentar substancialmente nos últimos anos. O que tem crescido mais tem sido o mercado externo, portanto, o mercado internacional. O mercado brasileiro, que é um mercado que está a crescer dos últimos anos para cá, tem crescido muito, que procuram turismo de cultura, religioso e também onde tem vinícolas, vinhas para conhecer os vinhos do Alentejo. O Alentejo é cada vez mais o destino preferido de muitos, que cada vez mais pernoitam pelo menos uma noite na região.
O melhor pastel de nata de 2017 está na Ericeira. O Pãozinho das Marias foi o vencedor de mais um concurso lançado a pastelarias e restaurantes da Grande Lisboa. Este ano foram 12 os que se candidataram ao melhor pastel de nata da Grande Lisboa, mas só um podia levar a taça. Quem é o vencedor da nona edição do concurso da prova do melhor pastel de nata de Lisboa? Corresponde ao concorrente número 3. O Pãozinho das Marias. Francisco Duarte é pasteleiro há 5 anos e é ele o grande responsável pelo melhor pastel de nata de 2017, que pode provar-se na Ericeira. Eu nunca imaginei que uma pastelaria fora de Lisboa pudesse eventualmente ganhar este prémio, não é? E quando disseram foi uma surpresa, uma coisa assim, já dava... Fiquei em êxtase. Dizem os entendidos que a escolha deste ano não foi nada fácil. É o segundo ano que eu faço parte do júri e sinto que ao longo destes anos a qualidade tem vindo a melhorar, as pastelarias têm trabalhado cada vez melhor. É a grande melhoria dos pastéis de nata, de uma maneira geral, é a melhoria da massa folhada. Aliás, aqui só podem concorrer quem tem fabrico próprio, mas uma coisa é fabrico próprio, outra coisa é saber escolher os materiais. E se para quem avalia o segredo está na massa, para Francisco está na dedicação. Nós quando aplicamos, quando estamos a fazer uma coisa e estamos a fazê-la tão bem quando estivéssemos a tratar a nossa mãe ou a nossa namorada ou algo assim do género, tudo sai bem, tudo sai natural. Eu acho que é esse o segredo, nós fazemos as coisas com amor e com um gosto tremendo. 3 substantivos sobre o pastel que ganhou. Olha, é estaladiço, é muito saboroso e é fundamentalmente muito goloso. Neste concurso há sempre mais 2 distinções. O segundo lugar foi entregue à pastelaria Patiane de Castanheira do Ribatejo e o terceiro lugar foi entregue ao restaurante Mercado do Peixe, em Lisboa. A revista Restaurante atualizou a lista dos melhores restaurantes do mundo. A Eleven Madison Park, em Nova Iorque, nos Estados Unidos, conquistou o primeiro lugar e já tem reservas apenas para junho. Entre os 100 melhores do mundo há também um restaurante português e fica em Lisboa. Este é o melhor restaurante do mundo. Quem o diz é a revista Restaurant. O Eleven Madison Park, em Nova Iorque, conquistou o primeiro lugar numa lista de 50 restaurantes dos 4 cantos do globo. A cargo do suíço Daniel Hamm, chefe e um dos proprietários do espaço norte-americano, o Eleven distingue-se pela cozinha moderna europeia. No website do restaurante ficamos a saber que a partir da próxima semana e durante 2 meses só irá ser servido um menu de degustação que recorda os melhores pratos da casa, confeccionados nos últimos 11 anos. O preço a pagar para comer no melhor dos melhores já está estabelecido, 275 € por pessoa, mas sem bebidas e IVA incluídos. E se quisermos, por exemplo, jantar neste restaurante com 3 estrelas Michelin, já só é possível conseguir uma reserva a partir de 31 de maio. Apesar da distinção, o Eleven Madison Park, que no ano passado se tinha ficado pelo 3º lugar, vai encerrar em junho para remodelações. Muda o líder da tabela, mas não muda uma tendência. No top 10 há 3 restaurantes espanhóis, 2 do País Basco, 1 da Catalunha. O anúncio dos 50 melhores restaurantes do mundo foi feito em Melbourne, na Austrália. Mais de metade ficam na Europa. Nenhum de Portugal está incluído, mas quando a lista se alarga aos 100 melhores, o bel canto do chefe José Avilés, em Lisboa, foi votado como o 85º melhor restaurante do mundo. Uma caricatura do Papa Francisco pode tornar-se uma lembrança das celebrações dos 100 anos das aparições. A proposta é de um jovem casal de Fátima que produziu um conjunto de objetos com decorações nada convencionais para assinalar o centenário. O ar sorridente da caricatura do Papa Francisco parece o lado mais atrevido, mas são muitas outras as abordagens nada convencionais para falar de temas ligados aos 100 anos das aparições de Fátima. Achámos que fazia falta algo fora do convencional, portanto, e a ideia é mesmo essa, algo divertido, algo que chega a outras pessoas, portanto, não é um produto virado para as massas, é um produto para pessoas
com um sentido de humor, um sentido de humor apurado, sim, portanto, não, ninguém fica em frente a olhar para estas imagens. Nós somos ambos também da área do desenvolvimento infantil e realmente preocupamos-nos em fazer chegar a imagem de Fátima e da fé às crianças de uma forma divertida e que lhes transmita alegria, porque Fátima, a vinda à Fátima e a aproximação à fé, penso que transmite sempre alegria e é exatamente isso que nós pretendemos transmitir às pessoas. Ela, psicóloga, ele, técnico de atividade esportiva, naturais de Fátima, casados, sonharam com uma forma diferente e divertida de mostrar os grandes acontecimentos da sua terra. Nós somos de Fátima, não é? E temos orgulho também em ser desta cidade e também em levar a imagem de Fátima mais longe e de uma forma que respeite a religião e os valores que também fomos aprendendo aqui. Apesar do sentido funny que têm os nossos produtos, portanto, nunca descuramos o sentido da religião. A nossa intenção sempre foi respeitar a imagem de Fátima, dignificar a imagem de Fátima sempre. E penso que também o nosso Papa Francisco nos vem ensinar exatamente isso, que se pode ser divertido e alegre nesta questão da fé. Chama-se Funny Fátima e é um projeto que propõe uma vasta coleção de artigos de temática religiosa ligados a Fátima. Desde as t-shirts aos babetes, não esquecendo as canecas e até um puzzle, a variedade é imensa, mas nada tem a ver com o negócio tradicional de artigos religiosos. A proposta, assim, é recordar Fátima com um sorriso. A atriz brasileira Úrsula Corona foi distinguida pelo Estado brasileiro com o prémio Persona. A polícia russa desativou um engenho explosivo num apartamento em São Petersburgo. Todo o edifício de 9 andares foi evacuado. A agência de notícias russa Interfax avança que foram detidas 3 pessoas e que as autoridades estão a investigar a ligação destas com Akbarzhon Zilyalov, o presumível autor do atentado no metro de São Petersburgo, que matou 14 pessoas e feriu 51. Os moradores dos andares mais baixos já começaram a regressar a casa, enquanto os investigadores continuam os trabalhos no 8º e 9º andares do prédio. Junto a este local foi noticiada uma explosão no arranha-céus, mas a agência Interfax esclareceu, entretanto, que se tratou de uma explosão de gás causada por obras num apartamento. Não há feridos a registrar. Perto de 700 pessoas foram ontem resgatadas do mar Mediterrâneo por um grupo de ajuda humanitária que opera navios de resgate no litoral da Líbia. Viajavam em embarcações frágeis e sobrelotadas. Nos rostos está espelhada a exaustão, as forças que escasseiam a quem percorreu muitas milhas num frágil barco de borracha, muito acima da sua capacidade. Mais de 300 pessoas foram resgatadas pelo navio Phoenix, uma embarcação operada pela organização não-governamental MOAS, sediada em Malta. Viajavam em 3 barcos localizados em águas internacionais, perto da costa da cidade líbia de Sabrata. Com todos já a salvo, as embarcações onde antes viajavam foram queimadas em pleno mar, uma forma de garantir que pelo menos aquelas não voltam a ser usadas pelos traficantes. Outros 4 botes de borracha, onde seguiam mais 400 migrantes, foram socorridos pelo navio de resgate Aquarius, numa altura em que não para de aumentar o número de pessoas a tentar fugir do norte de África rumo à Europa. De acordo com a Organização Internacional para a Migração, este ano subiu 30% o número de migrantes que enfrentam o mar para tentar chegar à costa italiana. Cerca de 600 não resistiram e perderam a vida na viagem. Estamos a chamar a atenção ao longo da semana para a reportagem especial que vamos exibir no domingo sobre o Brexit e estamos a explicar como o que acontece nesta altura no Reino Unido atinge diretamente cidadãos portugueses. Foi o que aconteceu a Diogo Castanheira. Em 20 anos nunca teve problemas, mas logo a seguir ao referendo, o simples facto de falar português transformou-o em vítima de um crime de ódio. Aconteceu comigo pessoalmente, em 20 anos, nunca tive uma situação de sentir racismo, mas realmente 2 semanas depois do Brexit, eu estava numa reunião, acabei essa reunião, saí e o meu telefone tocou e eu, claro, atendo o telefone em português
e, portanto, fui abordado por 3 jovens e foi-me dito claramente porque é que ainda aqui estás, nós votámos para saíres daqui, o que é que aqui estás a fazer? No Brasil, o ator José Maier está envolvido numa polémica devido a uma acusação de assédio sexual. Mexeu com uma, mexeu com todas, chega de assédio. Foi com esta frase que um grupo de mulheres que trabalham no Canal Globo fizeram um protesto contra a passividade da empresa e a negação de José Maier perante uma denúncia de assédio sexual feita sobre o famoso ator. Quando uma figurinista o acusou publicamente de um assédio contínuo, seguido de agressões verbais, o galã das novelas brasileiras primeiro negou, apelando à base de respeito e confiança conquistados em 49 anos de carreira, um argumento que motivou o movimento de protesto nas redes sociais. No entanto, o ator acabou por se assumir como culpado com a publicação de uma carta aberta. Mesmo não tendo tido a intenção de ofender, agredir ou desrespeitar, admito que as minhas brincadeiras de cunho machista ultrapassaram os limites. O ator disse ainda ser fruto de uma geração que assim o educou. Sou sim fruto de uma geração que aprendeu, erradamente, que atitudes machistas, invasivas e abusivas podem ser disfarçadas de brincadeiras. A TV Globo acabou por agir e suspender o ator dos seus próximos papéis nas novelas da estação por tempo indeterminado. Tá bonito. A atriz brasileira Úrsula Corona, que está neste momento nos ecrãs da TVI na novela Ouro Verde, foi distinguida pelo Estado brasileiro. A atriz recebeu o prémio Persona, que procura distinguir mulheres de língua portuguesa que se destacam pela arte e pelo contributo solidário. O prémio Persona destaca mulheres fortes que fazem história pelo mundo através da arte e do empreendedorismo. Úrsula Corona, atriz da novela Ouro Verde da TV, é a mais jovem mulher a ser distinguida. Fico até um pouco tímida, mas muito grata. Tenho 34 anos, 26 de carreira, mas ao mesmo tempo eu tenho 13, que é onde eu realmente me encontrei na minha vocação. Eu uso a minha arte como atriz para tentar enfrentar dificuldades que o meu país tem, que é subdesenvolvido, que é o Brasil. A atriz é madrinha de 3 ONG infantis há 13 anos, projetos sociais que marcam a diferença. A minha bandeira e a minha vocação é o social. Eu sou apresentadora e atriz, eu uso isso para realmente trazer mudança para as 3 associações que eu tenho e é por isso que eu estou aqui. Também a autora da novela Ouro Verde, Maria João Costa, foi homenageada. Em causa a ligação entre Portugal, Brasil e África. Eu acho que tem muito a ver com essa questão da Ouro Verde ser essa novela multicultural, que não só aproxima, por exemplo, Portugal e Brasil, como também representa essa multiculturalidade da língua portuguesa, porque nós temos o português falado de muitas maneiras na novela. Um prémio Persona que quer ajudar as mulheres que vivem em diferentes países do mundo, unidos pela língua portuguesa. Um estudo da Marktest revelou que Cristiano Ronaldo é a figura pública mais conhecida dos portugueses e Ricardo Araújo Pereira aquela por quem sentem mais empatia. Várias caras da TVI também integram a lista dos preferidos dos portugueses. O estudo analisou a opinião e em relação a personalidades que participaram em campanhas de televisão em 2016. De 50 personalidades sugeridas, foi o humorista quem teve maior índice de empatia. Ricardo Araújo Pereira ficou em primeiro lugar à frente de Cristiano Ronaldo e Daniela Roy. Os apresentadores Vasco Palmeirim e Nuno Marco também registaram índices acima da média. Cristiano Ronaldo surge em primeiro lugar na lista elaborada a partir das sugestões dos participantes no estudo. Em segundo e terceiro lugares surgem os apresentadores Cristina Ferreira e Manuel Luís Goxa. No Campeonato Espanhol, o Real Madrid, sem Cristiano Ronaldo, ganhou no campo do Leganés por 4-2. A equipa merengue tem mais 2 pontos que o Barcelona e menos um jogo. Ancésio, que foi titular devido às ausências na equipa merengue, aos 15 minutos recuperou a bola no meio-campo, avançou em velocidade e serviu de bandeja James Rodríguez. O colombiano, a inaugurar o marcador, de pé direito, só teve de encostar. 3 minutos depois, canto a favor do Real Madrid, Nacho subiu mais alto que a marcação, Morata
de ângulo apertado, faz um chapéu perfeito. 2-0 no marcador, os comandados de Zidane continuavam com o pé no acelerador e aos 23 minutos Morata vai fazer o 3-0. Desmarcação de Kovacic e o avançado espanhol a marcar o seu segundo gol na partida. Fácil demais para os líderes da Liga, ou talvez não. O Leganés reagiu e à meia hora de jogo Diego Rico avançou sozinho, cruzou rasteiro e depois de um desvio em Sérgio Ramos, Gabriel reduz. Estava feito um 3, primeiro gol marcado aos merengues na competição espanhola. Aproveitando a desconcentração da equipa madrilena, 2 minutos bastaram para o Leganés chegar ao 3-2. Ciovas dividiu com a defesa merengue e Luciano, à boca da baliza, só teve de encostar. Segunda parte, James Rodrigues cobra ao livre, Álvaro Morata procura chegar à bola, mas é Mantovani que acaba por desviar para a própria baliza. O Real Madrid chega desta forma aos 71 pontos, mais 2 que o segundo classificado Barcelona e com um jogo a menos. O Leganés, por sua vez, segue na 17ª posição e permanece na luta pela manutenção. Messi voltou a ser a estrela do Barcelona. O argentino marcou 2 golos no triunfo por 3-0 da equipa catalã na recepção ao Sevilha. Messi é o melhor marcador da Europa com 27 golos. São mais 3 do que o sportinguista Bas Dost. Barcelona-Sevilha, frente a frente, segundo e quarto classificado da Liga Espanhola. Os catalães cedo mostraram querer resolver a partida. Suárez ajeita para Messi com a pontaria demasiado afinada. O argentino acerta em cheio na trave. 20 minutos depois, Messi avança pelo meio-campo adversário, deixa 3 adversários para trás, descobre Luís Suárez e o Uruguai com um momento de pura magia. De costas para a baliza e para Sérgio Rico, o Uruguai a decidir-se pelo pontapé de bicicleta. Golaço do número 9 do Barcelona estava inaugurado o marcador. 3 minutos bastaram para o trio MSN voltar a causar estragos. Neymar cruza rasteiro, Suárez atrasa, onde surge Lionel Messi. Estava feito o 2-0. Primeiro gol de Messi no jogo, que parecia mandar recado para alguém nesta forma peculiar de comemorar. Pouco depois da meia hora de jogo, canta a favor do Barça, a bola a saltitar de cabeça para cabeça no interior da área, até que se ajeita para o pé esquerdo de Lionel Messi, que fuzila as redes de Sérgio Rico. Segundo gol da partida do argentino, 27º gol no campeonato. Messi a dizimar o Sevilha, 2 golos e uma assistência. O Barça dominava e resolvia a partida ainda antes do intervalo. Numa segunda parte sem grandes momentos, 3-0. Resultado final, o Barcelona mantém a pressão sobre o Real Madrid. Há mais uma polémica com Diego Armando Maradona, tudo porque, segundo o astro, a sua imagem terá sido usada sem consentimento no jogo Pro Evolution Soccer. Maradona ameaçou a produtora do jogo e diz que vai utilizar o dinheiro da indenização para construir um campo de futebol para crianças carenciadas. Esta é a imagem que está no centro da polémica. Diego Armando Maradona surge no jogo Pro Evolution Soccer e o astro argentino, conhecido por ter mau feitio, não gostou que utilizassem a imagem sem consentimento. El Pibe já fez saber que vai levar a tribunal a Konami, responsável pelo jogo. Entretanto, a produtora japonesa emitiu um comunicado onde se defende e diz que utilizou a imagem de Maradona com base no acordo estabelecido com o Barcelona, clube que o astro representou nos anos 80. Segundo esse contrato, a produtora pode usar a imagem dos jogadores que passaram pelo clube catalão ao longo da história. Uma desculpa que não convenceu o Maradona, que lembrou em seguida que a imagem usada é dele, mas a jogar pela seleção argentina. El Pibe já garantiu que não o enganam e disparou. Konami, digo-te, vais levar com um julgamento milionário e todo o dinheiro que te sacar vai servir para construir campos de futebol para as crianças pobres. Aí sim vão poder jogar algo limpo. O processo vai agora arrastar-se nos tribunais. Enquanto isso, os amantes do jogo desfrutam das qualidades daquele que é considerado o melhor jogador de todos os tempos, no modo My Club do jogo, onde estão incluídas as lendas do futebol. Esta já não é a primeira vez que a figura de Maradona, ou pelo menos alguém muito semelhante a ele, é utilizada pelo Pro Evolution Soccer, mas nas anteriores edições do jogo, o astro estava disfarçado com outros nomes. A Jamaica está a assistir ao emergir de uma nova superatleta. Brianna Liston tem apenas 12 anos, mas consegue registros dos atletas séniores mais competitivos. Muita gente acredita que ela pode ser a sucessora do homem mais rápido de sempre, o Usain Bolt.
Ela parece apenas uma menina como tantas outras, mas a aparência frágil engana. Brianna Leiston é uma super atleta de olhar doce, mas mortífera nas pistas de atletismo. A Jamaica vê então nascer mais uma estrela do atletismo. Primeiro foi Bolt, agora é Brianna. E o mais surpreendente é que ela tem apenas 12 anos. A jamaicana deixou o mundo rendido a seus pés após ter uma prestação incrível na maior competição entre escolas da Jamaica. Nos 200 metros, a jovem atleta ficou a apenas 2 segundos de bater o recorde mundial feminino sénior e nos 100 metros também impressionou. Ficou a 1,5 segundos do recorde do mundo, estabelecido há 29 anos. É a primeira atleta sub-13 a atingir uma marca de desportistas que estão na categoria de sub-24. Seria justo então comparar a jovem atleta às principais velocistas jamaicanas, Fraser Price ou Elaine Thompson, mas a fasquia foi-lhe colocada ainda mais acima. O mundo compara já a Usain Bolt, não só pela forma como corre, mas porque os registros de Brianna rivalizam com as marcas masculinas. Em 2015, com apenas 10 anos, Leiston mostrou-se ao mundo após vencer uma importante competição e de ter sido mais rápida que o melhor atleta masculino. Com tantas profecias de sucesso, esta super atleta não acusa a pressão e já escreveu nas redes sociais o lema que a norteia: Labor Omnia Vincit, o trabalho conquista tudo, e assim tem sido na curta carreira daquela que já é chamada a menina Bolt. Às salas de cinema chega hoje o filme Ladrões com Muito Estilo. É uma comédia que conta a história de um trio de amigos reformados que perdeu o fundo de pensões e que decide desafiar o sistema que os roubou. Gentlemen, is the final rose tonight. Luke, the only choice she's got. She's not going to move to a farm in those heels. She's kissed them all. With her tongue. She's a walking venereal disease. Chase. An overdrawn balance in your daily checking. Yeah, my mortgage payment tripled. I've disclosed the possibility of a rate hike during your refi. Do you remember that? Everyone on the ground, now! The three men walked off with $1.6 million. They choreographed it like a dance. A conga line right into prison. Demtech Steel has frozen all pension payments. I'm thinking of robbing a bank. I'm thinking about buying a Ferrari. I just got drafted by the Knicks. Good week for everybody, huh? Williamsburg Savings will manage the liquidation of the fund. These banks practically destroyed this country, and nothing ever happened to them. I want to rob that bank. Let's go get our money back. Yeah. You pick exactly what's on the pension, right? That's all I want. What if we get more? We give it to charity. It's time for a practice run. We'll be right back. I don't want to stay in the car. It's hot in here. Hello, Al. I gotta get some chicken thighs. Breasts are better than thighs, don't you think? Never has anybody walked off with a whole pork loin. Jump in a basket. Who the hell you think I am? E.T.? I don't know what's going on in the world anymore. Look what you did to Cindy.
She's looking like a Colombian drug mule. We're gonna need professional help. You think? You 5-0? We're practically 8-0. From now on, you communicate by texting. How do you work with buttons? It's a touchscreen. I'm groping it all over, nothing happens. Reminds me of the time we went to Reno. We ate like kings. We were kings. We still are. Ladies and gentlemen. É o fim do Jornal da Uma. A informação está de regresso aqui à TVI no Jornal das 8. Boa tarde. Até amanhã.